Bom dia, pessoal. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Carlos Veríssimo Lima, advogado, mestre em direito constitucional, enfim, especialista em direito público. O vídeo que eu venho trazer hoje a vocês, a matéria que eu venho trazer hoje a vocês, é naquela linha que eu já tinha dito. Sim, estou aqui no escritório de Piedade, enfim. Como vocês sabem, uns dias eu dou o expediente lá no escritório do Cabo, às vezes estou em Pojuca e às vezes estou por aqui. Então, não há uma rotina muito bem definida. E todos os escritórios eles ficam abertos, com advogados à disposição para atender a população, secretárias e estagiários, inclusive querendo falar comigo, pode-se fazer, se eu não tiver na unidade, pode-se fazer uma videochamada, não tem problema, eu atendo a qualquer momento, a qualquer pessoa. Principalmente quando está nas dependências do escritório querendo falar comigo, basta fazer uma videochamada e eu consigo atender tranquilamente. Mas como eu havia dito, como eu estava dizendo, o vídeo de hoje é sobre... Deixa eu só responder aqui esse... O vídeo de hoje é sobre duas situações que passaram no escritório, que foram bem graves e que são recorrentes. Não tão comuns, graças a Deus, mas são recorrentes também. E a gente vai manter aquela linha de trazer casos práticos recorrentes para explicar a vocês e o que é que pode ser feito. Os dois casos foram erros médicos e nós aqui no escritório trabalhamos com frequência nessa vertente do direito médico, ou erros médicos, ou negativas de plano de saúde, de tratamentos, exames, procedimentos, cirurgias, enfim. É um assunto, é uma matéria, principalmente em relação a negativas de plano de saúde, é uma matéria que isso sim é recorrente, mas efetivamente os erros por procedimento médico, graças a Deus, apesar de ocorrer de vez em quando, não são tão frequentes assim, mas quando ocorrem, são passíveis de indenização. Os dois casos que eu tenho a trazer para vocês, como eu disse, são casos práticos do escritório. Foi um caso onde a moça foi até uma clínica municipal em uma cidade do interior, da área metropolitana, zona metropolitana de Recife, onde a gente tem escritório, e eu não vou fazer referência nem a clínica, apesar do processo ser público, nem a clínica pública, tampouco a prefeitura, menos ainda a cliente. Mas vou contar o fato. Ela foi tomar lá uma injeção, estava se sentindo mal, pediu uma licença lá do trabalho. Ela era camareira e, enfim, passou mal no trabalho, foi tomar um remédio lá na UPA, na clínica médica, e aplicaram uma injeção nela. O que ocorreu foi o seguinte: no momento da injeção, a enfermeira conseguiu quebrar a agulha no corpo da cliente, da paciente, naquele momento paciente. E o mau procedimento, a partir da quebra da agulha, deu-se daí para frente. Porque era para ela ter ato contínuo, ter chamado ali algum médico, feito algum mini ou micro procedimento, talvez um corte, e retirada a agulha naquele mesmo momento. Não foi isso que a enfermeira fez. Na verdade, a enfermeira assustou-se com a situação da quebra da agulha e escondeu, jogou a seringa, segundo a nossa cliente, jogou a seringa fora e dissimulou a situação, fez com que não tivesse acontecido nada e dispensou a paciente para casa sob a alegação de que tinha realizado o procedimento. Enfim, o que foi que aconteceu? A moça mal conseguia andar,
andar, né, porque essa injeção foi nos glúteos dela, em um dos lados. A moça mal conseguia andar, obviamente. Por quê? Porque tinha uma agulha perfurando suas nádegas. E aí, a cada passo que ela dava, sentia um incômodo, sentia uma dor, e aquela agulha que estava muito superficial no começo, que poderia ter sido tirada, inclusive, talvez até com uma pinça, uma micro secção ali, uma pinça, 2, 3 pontos, e tinha resolvido o problema ali mesmo. Na verdade, a agulha foi a cada passo se aprofundando mais e mais, e a moça foi tendo mais incômodo com isso. Então, imediatamente ela voltou à clínica, informou o incômodo, não foi atendida pela mesma enfermeira, que recusou, disse que não havia nada que era efeito da injeção, e dispensou, mandou ela embora para casa. A moça foi sem se aguentar, chegou em casa, e aquele incômodo, à medida que a agulha se aprofundava, só aumentava mais e mais. E daí para frente o desconforto foi a tal ponto que ela não conseguiu mais trabalhar. Essa agulha chegou a tocar o osso da bacia e, segundo ela, dói de forma insuportável, que quase não consegue fazer mais nada. Isso gerou um processo que foi aproximadamente do ano de 2017 e até hoje está sendo julgado. Esse processo, na primeira instância, a gente perdeu. Não conseguiu convencer a juíza, por mais que tivesse apresentado os laudos médicos, ultrassonografia, ressonância magnética e tudo mais, e o médico dizendo que havia um corpo estranho metálico no corpo da paciente. Mesmo assim, a juíza da Fazenda Pública não se convenceu e julgou improcedente. Obviamente, nós não ficamos satisfeitos com o resultado do processo, porque a moça deixou inclusive de trabalhar por conta desse desconforto nas pernas, enfim, na região glútea, que inclusive afetava as suas funções sexuais, o seu desempenho com o seu companheiro, porque ela disse que mal conseguia se movimentar e, enfim, relação sexual era uma coisa que ficou praticamente impossível para ela. Então, diante de todo esse desconforto e uma agulha perfurando o osso da bacia, causando dores, da impossibilidade quase de ter relação sexual, de trabalhar e de ter uma vida normal, obviamente nós não ficamos satisfeitos com a decisão do juiz da juíza do primeiro grau, que julgou improcedente a ação. Recorremos para o tribunal, e é por isso que já faz tanto tempo esse processo. Recorremos para o tribunal, e o tribunal achou, conforme se lê do acórdão, achou praticamente um absurdo a juíza lá da vara da Fazenda, porque foi um procedimento realizado no hospital público. Então as ações contra entes públicos são julgadas na vara da Fazenda, mesmo tendo escopo de natureza civil, então, e não administrativa, mas o ato foi administrativo. Então o tribunal achou um absurdo o julgamento improcedente da situação e reformou totalmente a sentença, passando a determinar uma cirurgia em 15 dias, a marcação, exames e tudo, uma cirurgia em 15 dias para retirar o corpo estranho, a agulha, né? E sob pena de multa diária de R$500, à época, lá desde 2017, 18, 19, por aí, uma multa diária de R$500, e garantiu também uma indenização por dano moral por falha na prestação do serviço, nesse caso, falha na prestação de serviço de saúde público, né, no valor de R$10.000, além de garantir honorários também para a gente. Mas aí não foi o fim. O que ocorre é o seguinte: esse processo transitou em julgado no tribunal, ou seja, ele terminou no tribunal, né, e entrou-se na fase de cumprimento de sentença. E o que ocorre é que a prefeitura deste município vem relutantemente insistindo, criando barreiras para cumprir a determinação judicial de fazer a cirurgia e tirar a agulha do corpo da moça. Ora, a moça está tendo
um desconforto desde o ano de 2017, ou seja, 4 anos e meio pelo menos, com uma agulha perfurando seu corpo e lhe causando limitações de trabalho, limitações de toda ordem. E a prefeitura resiste em não querer fazer a cirurgia para retirada. Para a surpresa do nosso colega procurador do município, ele atravessou, o último ato foi uma petição, onde ele atravessou, marcando uma data de consulta médica com menos de 24 horas, ele colocou no processo ao meio-dia, marcando uma consulta com o médico para agendar exame, no dia seguinte às 10 horas. Bem, a gente está sempre atento a alguns processos aqui, e especialmente esses onde o nosso cliente ele realmente está sendo machucado, não só materialmente em seu patrimônio, mas como fisicamente no seu conforto físico, desconforto no caso. Então a gente está bem atento a esse tipo de processo que versa sobre direito médico, enfim. E a gente conseguiu ver essa petição praticamente no instante em que o procurador lá do município colocou no processo. Ele colocou meio-dia e 5, a gente já sabia e já tinha informado a paciente. Meio-dia e meia ela já estava sabendo que no outro dia às 10 horas ia ter uma consulta. E prontamente ela se dirigiu ao município, à clínica lá, e foi fazer a consulta dela. O que ocorreu é o seguinte: quando ela chegou lá, o médico não sabia que havia essa consulta. E mesmo em fase de cumprimento de sentença, onde havia uma multa de R$20 mil imposta agora pela juíza, que no tempo da sentença da jurisdição de primeiro grau julgou improcedente, mas teve que respeitar a decisão do tribunal que reformou a sentença, determinando que fosse feita a cirurgia para retirar da agulha. Então essa juíza agora, ela aplicou, convenceu-se e aplicou uma multa de R$20 mil pelo descumprimento da obrigação de fazer a cirurgia. O que ocorreu é o seguinte: como eu disse, a moça chegou lá na clínica, o médico sequer sabia que havia essa consulta marcada para essa moça, para ver essa questão da agulha. Mas mesmo assim ele fez mais um laudo, e agora mais um laudo contrário ao próprio município, sendo médico do município, contratado e prestando serviço para o município, numa clínica do município, fez um laudo contra o município, dizendo são 7 anos, eu lembrei agora, que a paciente estava com um corpo estranho, metálico, conforme se podia ver na ressonância magnética, há aproximadamente 7 anos, e que o caso era de cirurgia. Ora, foi uma das raras situações onde e aí o médico foi muito honesto com a situação da paciente. Agradeço ao médico, não só porque vai me render honorários substanciais, mas como de fato ele foi honesto consigo e com a paciente e com a situação clínica da paciente, da autora. Ele laudou dizendo que a paciente precisava de cirurgia e que já estava, como eu disse, há 7 anos com um corpo estranho. Então a gente pegou esse laudo médico, colocou de novo no processo e pediu que a juíza reiterasse o pedido, redeterminasse o pedido de cirurgia para retirada do corpo estranho, inclusive majorando a multa para no mínimo o dobro, 40 mil, que por sinal o prazo termina amanhã. Então o que eu quero dizer com relação a isso, a prefeitura até o presente momento não marcou essa cirurgia da moça, né? Então vou levar agora, está levando multa diária de R$500 desde 2017, levou uma multa de 20 e agora provavelmente vai levar uma multa de 40, porque até a presente data não marcou essa cirurgia e, como eu disse, o prazo termina amanhã. Então, a gente vai pedir de novo para dobrar, porque de 20 em 20, 40 em 40, daqui a pouco a gente faz uma boa poupança para a moça, em razão do erro médico aí de ter quebrado uma agulha nos glúteos em uma das partes da moça. Então o que eu quero dizer é o seguinte: muitas vezes um processo, a moça com certeza já está arretada, ela já me disse, mas paciência, pelo menos ela está vendo, a gente está sendo
bastante transparente, como é com todos os clientes aqui do escritório, mostra os atos processuais a ela e as decisões, inclusive a gente dá cópia de praticamente todo o processo à medida do que vai evoluindo aos clientes e obviamente que pedem, claro, nem todos pedem, a minoria pede, e para justificar essas idas, a Ipojuca, ela está morando agora em Olinda, muito, inclusive porque ela está com essa dor no corpo em razão dessa agulha. Então a gente vai justificando e diz a ela que ela tem que ir, enfim, tem que dar um jeito de ir, para não se recusar a cumprir a ordem judicial também, de facilitar o próprio tratamento dela. Então, o que é que ocorre? O que eu quero dizer é o seguinte: essas questões, esse tipo de processo de erro médico não é tão comum, como eu disse, graças a Deus os médicos da gente, os médicos e enfermeiros não erram com frequência, ainda bem, mas erram, e quando erram há repercussão, e a gente aqui do escritório está para atender os clientes. Às vezes a gente pensa que é uma coisa boa, uma negativa de um plano, uma negativa de um exame, uma negativa de um procedimento, ou mesmo nesse caso como foi um erro em razão de uma simples aplicação de uma injeção, de quebrar uma agulha no corpo da paciente, que gerou todo esse constrangimento que causa consequências, já vem há praticamente 7, 8 anos causando consequências e transtornos a essa cliente. Deixa eu só ligar a luz aqui, só um minuto. Então, já vem há praticamente 7, 8 anos causando constrangimento a essa paciente. O que ocorre é o seguinte: a vantagem disso tudo, claro que nenhuma indenização, por melhor que seja, não vai nunca satisfazer os prejuízos materiais que são causados, os prejuízos morais e principalmente a dor física. Não há dinheiro que pague dor física e constrangimento e ter limitações de trabalho e de ter relações com os seus companheiros, enfim, não sei qual é a orientação sexual dela, mas enfim. Então não há dinheiro que pague isso, mas ela está acumulando uma bela de uma poupança. Multa de R$500 por dia de descumprimento, e essa multa já vai em aproximadamente R$350 mil, mais 20 por uma multa de descumprimento que levou, mais 40, mais 10 de indenização por dano moral. Então, tranquilamente esse processo vai passar dos R$400 mil contra um município que vai, enfim, tem fundos praticamente ilimitados, tira da gente bastante impostos e vai ter que indenizar, arrumar uma verba aí para indenizar a cliente pelo erro causado. Esse era o primeiro caso que eu queria falar a vocês. Houve uma outra situação muito mais crítica. Esse primeiro caso, ele já é transitado em julgado, ou seja, o processo acabou e foi reconhecido o dano causado à altura. O segundo processo que eu quero falar é um processo que ainda não foi julgado. Então, eu vou falar a situação, entretanto, não houve ainda as repercussões processuais, mas são situações que acontecem também. O que ocorreu? Nesse segundo caso, a moça chegou, inclusive nessa mesma clínica municipal, com um princípio de aborto espontâneo. Então, ela foi prontamente atendida. Só que no momento da raspagem, sabe lá Deus por que motivo? Eu não entendo de procedimento médico, eu vou falar o que está no prontuário. Sabe lá Deus por que motivo? Além da raspagem do útero, que isso, pelo que eu entendi, é um procedimento normal em caso de aborto espontâneo, para não ficar resto de placenta ou de algum pedaço do feto, para não dar uma infecção, inclusive em consequência perder até o útero. Então existe esse procedimento
normal de raspagem, né? Isso já foi explicado por vários médicos na audiência de instrução. Mas o que não ficou claro, e aí foi o que causou quase a morte dessa segunda cliente da gente, foi que enfiaram cânulas no útero da mulher e perfuraram o útero dela em várias perfurações no útero, inclusive que transfixaram e atingiram o intestino com transfixação também. E em razão dessas perfurações houve vazamento de suco gástrico, fezes inclusive, que causou infecção nessa mulher generalizada. E essa mulher teve que passar uns 6 a 8 meses com aquelas bolsas de colostomia, enquanto suas perfurações saravam. E ficou numa situação muitíssimo grave. O que eu desconfio, não tenho certeza, é que esse procedimento com tanto erro foi causado pelos médicos que desconfiaram que ela tivesse provocado um aborto. Mas por mais que isso tivesse acontecido, que não ficou provado, e ela disse que não foi isso, ela realmente teve um aborto espontâneo. Ela disse que estava andando na rua no sol quente, foi fazer umas compras no centro e notou que começou a sangrar e foi ao hospital. E nessa ida ao hospital foi o que ficou constatado que era um aborto espontâneo. Então, o que ocorreu? Essa moça ficou com essa bolsa de colostomia por aproximadamente 6 a 8 meses, até que seus ferimentos se sarassem e, enfim, e esse processo ainda está pendente de julgamento. Então tem que ver o que é que a justiça, apesar de estar bem instruído, tem que ver o que é que a justiça vai decidir com relação a isso, né? Então o que eu quero trazer são esses dois fatos, dentre vários outros, especialmente esses que foram os mais graves, que passaram já no escritório, né? Dois dos mais graves que passaram no escritório com relação, além de outros, né, de procedimento de negativa de plano, que aí eu trago em um segundo vídeo, mas como vocês veem, são processos que eles são bem antigos, né? Desde 2017, e a gente está litigando neles contra erros de procedimentos médicos em face de clínicas de saúde públicas, né, em face de municípios. Então, pessoal, é justamente isso que eu queria trazer, dois processos interessantes que passaram aqui no escritório e que nós em um já ganhamos e com repercussão bastante elevada, e em outro nós vamos ver qual é o resultado e eu volto a informar vocês. Por hora era isso que eu queria falar. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.